Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso perderá as forças e quase desabará. Solange se desesperará ao tentar socorrê-lo, mas enfermeiros chegarão e o levarão às pressas para o quarto. O silêncio pesado só será quebrado pelo aviso duro do médico. O tratamento não estará apenas falhando, mas o enfraquecerá cada vez mais. Eu temo que ele não resista, o profissional dirá. Nesse instante, Solange cairá em prantos, incapaz de aceitar a possibilidade de perder o homem que ama. Sem apoio, ela tentará ligar para Celina, depois para Heleninha, mas ninguém atenderá. Com o coração em pedaços, tomará uma decisão arriscada. Se ninguém me ouvir, eu terei que ligar para Odete. E é justamente nesse momento que, do outro lado, a matriarca da família não perceberá a ligação. Ela estará ocupada descobrindo que Fátima terá jogado uma bomba na internet, expondo segredos e revelando seu romance com César. Furiosa, Odete convocará a família para uma reunião urgente, prometendo uma revelação que mudará tudo. Enquanto isso, no hospital, Solange será autorizada a visitar o namorado. Ao vê-lo abatido, quase sem forças, ouvirá dele uma confissão dolorosa. Eu quero parar com esse tratamento. Não aguento mais, Solange implorará para que ele resista, lembrando dos sonhos e dos filhos que ainda terão. Mas Afonso estará decidido a voltar para casa. Mesmo debilitado, ele aceitará o chamado da mãe. Ela deve estar aprontando alguma coisa e eu quero saber o que é. Solange tentará convencê-lo do contrário, mas não terá sucesso. Os dois irão juntos para a mansão, onde encontrarão Celina e Heleninha. Todas se perguntarão o motivo daquela convocação até que Odete surgirá. E não estará sozinha. César entrará com ela. O choque será devastador. Afonso, com a voz rouca de indignação, perguntará: por que esse homem está aqui? E Odete, sem hesitar, anunciará: eu vou me casar com César. O silêncio será absoluto, até que Heleninha e Celina reagirão com revolta. Afonso, tomado de fúria, quase não se aguentará em pé. Isso só pode ser uma piada de mau gosto, gritará. Mas a mãe confirmará que o casamento acontecerá o quanto antes. A reunião se tornará um caos. Solange insistirá para que o namorado volte ao hospital, mas ele resistirá até cair mais uma vez, sem forças. Dessa vez, não haverá escolha. Ele será levado de volta, e o médico dirá à moça que chegou a hora de preparar a família para a despedida. Solange desabará, implorando por um milagre. Logo, uma missa será organizada em homenagem a Afonso. Odete, sempre calculista, transformará a cerimônia em espetáculo, chamando jornalistas e pedindo transmissão ao vivo. Enquanto todos estiverem reunidos, o rapaz dirá suas últimas palavras, agradecendo a Solange, a Celina e a Heleninha. Ele acreditará estar diante de seus últimos momentos, mas o destino reservará uma reviravolta. Quando a missa estiver em andamento, as portas se abrirão de repente e Leonardo surgirá, de pé, vivo. Sua presença deixará todos sem reação. Afonso, em choque, pensará estar alucinando. É o meu irmão? A revelação cairá como um raio. Leonardo dirá diante das câmeras que foi Odete quem o manteve escondido todos esses anos, culpando Heleninha por algo que nunca foi sua responsabilidade. Foi você quem dirigia naquele acidente, mãe. Você destruiu a nossa vida e fez minha irmã carregar uma culpa que não era dela. Exposta em rede nacional, Odete não conseguirá manter a máscara. Vaias ecoarão pela capela e até os filhos se voltarão contra ela. Envergonhada e acuada, tentará fugir, mas sua imagem já estará arruinada diante do país inteiro. Enquanto isso, Leonardo se aproximará de Afonso e, com lágrimas nos olhos, prometerá: eu vim te salvar, meu irmão. Eu serei o seu doador. A esperança renascerá no coração de todos. Em seguida, os dois serão levados para o procedimento. Mais tarde, o médico retornará com uma notícia que mudará tudo. A cirurgia terá sido um sucesso. Afonso terá uma nova chance de viver. Solange, tomada por emoção, agradecerá entre lágrimas. Eu sabia que o milagre viria. Eu sabia que Deus não ia me abandonar. A redenção de Leonardo ficará marcada como o golpe final contra Odete, que, sem aliados,
verá seu império de mentiras ruir diante de todos. A família, antes dividida, encontrará forças na verdade. E Afonso, agora salvo, se agarrará com ainda mais firmeza à vida ao lado de Solange. O escândalo envolvendo Odé não passará despercebido. A revelação pública será apenas o início de sua derrocada. Jornais, programas de TV e portais de notícias dedicarão manchetes à mulher que por anos se apresentara como impecável, mas que agora será desmascarada como mentirosa e cruel. O nome dela ficará marcado por vergonha e, em pouco tempo, perderá os poucos aliados que ainda lhe restavam. Celina, tomada de coragem, enfrentará a mãe sem medo. Você não é digna nem de ser chamada de mãe. Disparará diante de todos, provocando um silêncio constrangedor. Heleninha, por sua vez, finalmente se libertará da culpa que carregava desde o acidente. Você me roubou a vida, mas eu não vou mais me calar, declarará, erguendo a voz diante das câmeras. O peso de anos de sofrimento será arrancado de seus ombros. Enquanto isso, Afonso, ainda debilitado, se agarrará à nova esperança trazida por Leonardo. O reencontro dos irmãos marcará um novo capítulo para a família. No hospital, médicos confirmarão que, graças à doação, ele terá condições de retomar o tratamento com chances reais de recuperação. Solange, incansável, permanecerá ao lado dele em cada instante, provando que seu amor resistirá às provações mais cruéis. Mas Odete não aceitará a derrota facilmente. Nos próximos dias, ela tentará arquitetar uma saída, pensando em como recuperar o poder perdido. Rumores dirão que ela buscará apoio político e empresarial para se reerguer, mas encontrará portas fechadas por todos os lados. A sociedade, antes submissa à sua influência, passará a enxergá-la como símbolo de decadência e engano. No entanto, será tarde demais. A família, fortalecida pela união e pela verdade, caminhará para um novo futuro. Leonardo será visto como herói, Afonso terá a chance de renascer, e Solange finalmente poderá sonhar com o amanhã, ao lado do homem que ama. Já Odete, isolada, provará do próprio veneno, condenada a viver à sombra de seus erros. A revelação cairá como um raio. Leonardo dirá diante das câmeras que foi Odete quem o manteve escondido todos esses anos, culpando Heleninha por algo que nunca foi sua responsabilidade. Foi você quem dirigia naquele acidente, mãe. Você destruiu a nossa vida e fez minha irmã carregar uma culpa que não era dela. Exposta em rede nacional, Odete não conseguirá manter a máscara. Vaias ecoarão pela capela, e até os filhos se voltarão contra ela. Envergonhada e acuada, tentará fugir, mas sua imagem já estará arruinada diante do país inteiro. Enquanto isso, Leonardo se aproximará de Afonso e, com lágrimas nos olhos, prometerá: Eu vim te salvar, meu irmão. Eu serei o seu doador. A esperança renascerá no coração de todos. Em seguida, os dois serão levados para o procedimento. Mais tarde, o médico retornará com uma notícia que mudará tudo. A cirurgia terá sido um sucesso. Afonso terá uma nova chance de viver. Solange, tomada por emoção, agradecerá entre lágrimas. Eu sabia que o milagre viria. Eu sabia que Deus não ia me abandonar. A redenção de Leonardo ficará marcada como o golpe final contra Odete, que, sem aliados, verá seu império de mentiras ruir diante de todos. A família, antes dividida, encontrará forças na verdade. E Afonso, agora salvo, se agarrará com ainda mais firmeza à vida ao lado de Solange. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Solange, sempre dedicada, não hesita quando percebe que Afonso está passando mal. Com sua serenidade e firmeza, ela o socorre, tentando conter o medo que lhe tomava o coração. Para ela, Afonso não era apenas um paciente em tratamento, era alguém que precisava de apoio para acreditar que a vida ainda lhe reservava dias de esperança. Mas Afonso, abatido e cansado, confessou que não pretendia seguir com o tratamento. As palavras oprimiram Solange, que em lágrimas contidas tentou animá-lo, lembrando-lhe que sua força era admirada por todos. Enquanto isso, a casa de Consuelo estava tomada por uma atmosfera inesperada. Jarbas, seu marido, preparara uma festa surpresa para celebrar as bodas do casal. Ao entrar no salão decorado, Consuelo ficou em choque.
O brilho nos olhos de Jarbas e o calor dos convidados emocionaram-na, mas a surpresa maior veio quando o marido, diante de todos, renovou seu pedido de casamento. Consuelo mal teve tempo de se recuperar da emoção antes de ser abalada por outro acontecimento. Flagrou André e Aldeide em uma situação íntima. A descoberta caiu como uma bomba, mas, com frieza, André deixou claro que não terminaria seu relacionamento com Aldeide, independentemente da opinião dela. A tensão cresceu quando André decidiu mudar-se para a casa de Poliana e Aldeide, causando ainda mais desconforto na família. Consuelo, ferida pela arrogância do rapaz, sentiu-se impotente, mas não deixaria aquilo passar sem enfrentar as consequências. Paralelamente, Eugênio teve sua própria batalha. Indignado, ele mostrou a Celina e Odete uma postagem explosiva que Maria de Fátima fizera em seu perfil. A jovem, sem escrúpulos, expunha os segredos da poderosa família Reutemann diante de todos. Celina, perturbada, não sabia como reagir, enquanto Odete, ferida em seu orgulho e prestígio, jurava não deixar barato. A exposição pública era mais do que uma afronta, era uma declaração de guerra. Determinada a retomar o controle, Odete organizou um encontro em família. A decisão não foi apenas um gesto de união, mas uma estratégia calculada para reafirmar seu poder. Ela convocou Afonso, sabendo que sua presença seria uma prova de força, apesar da fragilidade do rapaz. O clímax veio na noite do encontro. A família, já desconfortável, se reuniu na casa de Celina. Todos esperavam uma reunião formal, mas a atmosfera se tornou ainda mais tensa quando Odete entrou acompanhada de César. O impacto foi imediato. O constrangimento tomou conta do ambiente. Olhares se desviaram, murmúrios surgiram e até os mais fortes se sentiram desnorteados diante da ousadia dela. A cena simbolizava mais do que um simples jantar. Era o retrato de uma família em ruínas, onde amores proibidos, mágoas antigas e segredos expostos se entrelaçavam. Entre lágrimas contidas, sorrisos falsos e ressentimentos silenciados, ficava claro que nenhum deles sairia dali ileso. O que era para ser uma tentativa de união, revelou-se o prenúncio de um turbilhão ainda maior, onde cada personagem teria de enfrentar seus próprios fantasmas. A tensão alcançava um ponto insuportável quando Consuelo, incapaz de reprimir sua indignação, decidiu confrontar Aldeide de forma direta e cruel. Não havia espaço para sutilezas, seus olhos ardiam de fúria, e a voz, carregada de desprezo, ecoava pela sala como uma sentença implacável. Chamou a jovem de pervertida, acusando-a de corromper o equilíbrio da família e de manchar a honra que ela tanto se orgulhava em preservar. Para Consuelo, aquele namoro era mais do que uma escolha pessoal. Representava uma afronta aos valores que defendia com unhas e dentes. O embate foi duro, atravessado por rancor e ressentimentos antigos, refletindo não apenas o choque de valores, mas também a incapacidade de aceitar um mundo que se transformava diante de seus olhos. Aldeide, mesmo atingida pelas palavras, manteve a cabeça erguida. André, ao lado dela, não recuou diante da tempestade. Com firmeza e convicção, ele afirmou que não terminaria o relacionamento, por mais que a família tentasse interferir. Seus olhos transmitiam a certeza de quem sabia o que queria. Para ele, aquela não era apenas uma relação, era uma escolha de amor e de liberdade, uma decisão que simbolizava maturidade e coragem. André sabia que poderia perder o afeto de pessoas queridas, mas não estava disposto a trair seus sentimentos. Era a sua vida, e não permitiria que fosse guiada pelos preconceitos e pelas amarras da tradição. Enquanto a disputa em torno do romance de André e Aldeide se intensificava, um novo conflito surgia, ainda mais devastador. Eugênio, inconformado, revelou a Celina e a Odete uma postagem feita por Maria de Fátima nas redes sociais. Com sarcasmo e provocação, a jovem expunha os segredos e fragilidades da poderosa família Reutemann, como se fosse um espetáculo público. O deboche escancarado caiu como uma bomba no seio da família. Celina, mais sensível e emocional, sentiu-se profundamente ferida. A vergonha tomou-lhe o rosto e o coração, já fragilizado, parecia não suportar tamanha exposição. Odete, em contrapartida, reagiu com a frieza que lhe era característica. Tentou manter o controle, mas seus olhos, faiscando de ira, não conseguiram esconder a ferida em seu orgulho. Para ela, aquilo não seria esquecido nem perdoado. A afronta de Maria de Fátima precisava ser punida, e o silêncio de Odete era apenas o prelúdio de uma retaliação calculada. Enquanto os Reutemann enfrentavam mais uma crise, André tomava uma decisão que mudaria os rumos de sua vida:
mudou-se para a casa de Poliana e Aldeide. O gesto foi visto por muitos como ousadia, por outros como rebeldia, mas para ele simbolizava apenas a necessidade de viver plenamente o amor que escolhera. Deixar a casa de Consuelo não era um simples deslocamento físico, mas um corte definitivo com a vida anterior. Sua escolha despertava inseguranças e deixava feridas abertas, mas também afirmava sua independência diante de uma família que insistia em controlá-lo. Em outro canto da história, Afonso travava uma luta íntima e dolorosa. Cansado, fragilizado e tomado pela desesperança, decidiu abandonar o tratamento médico. A revelação caiu como um golpe devastador sobre Solange, que não conseguiu conter as lágrimas. Mas, mesmo em meio à dor, ela tentou animá-lo. Seu carinho e sua dedicação mostravam a força de uma relação construída não no prazer ou na facilidade, mas na cumplicidade diante das dificuldades. Solange sabia que convencer Afonso a seguir lutando não seria fácil, mas seu amor seria sua arma mais poderosa. No meio desse turbilhão de conflitos, Odete decidiu agir. Para ela, a desordem precisava ser contida, ainda que pela força. Planejou um encontro em família, convencida de que poderia reorganizar as coisas a partir de uma demonstração de poder. Convocou Afonso, exigindo sua presença, acreditando que a união aparente restauraria a imagem da família. Mas, como tudo em suas ações, havia segundas intenções. O grande momento chegou. A família se reuniu na casa de Celina, tomada por uma atmosfera pesada. Todos esperavam uma reunião formal, mas o choque foi inevitável quando Odete entrou acompanhada de César. Sua presença, inesperada e provocadora, deixou todos desconfortáveis. O gesto de Odete foi interpretado como uma afronta, um desafio velado àqueles que ousassem questionar sua autoridade. Os olhares se desviaram, os murmúrios se espalharam e o silêncio que pairava sobre a sala era tão opressor quanto gritos de revolta. O que deveria ser um momento de aproximação transformou-se em um campo de batalha emocional. Cada palavra foi medida, cada gesto carregava intenções ocultas e as mágoas surgiam como feridas abertas. Aquele jantar, em vez de selar a união, acentuava ainda mais as fissuras. Ficava claro que a família estava em crise, à beira de um colapso, e que dali em diante nada seria como antes. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha chegou à casa de Ana Clara com os olhos marejados e o coração apertado. Carregava nas costas o peso de sua família, sobretudo da mãe, Odete, que parecia incapaz de compreender a dimensão da dor que causava aos outros. Aproximando-se da jovem, Heleninha respirou fundo antes de falar. Ana Clara, eu preciso te pedir perdão pelo comportamento da minha mãe. Eu sei que nada do que eu disser vai apagar o que você sofreu, mas por favor, não confunda as atitudes dela com as minhas. Ana Clara, sensibilizada, segurou a mão de Heleninha. Ainda havia feridas abertas, mas reconhecia a sinceridade no olhar da moça. Entre elas pairava um silêncio de cumplicidade, quebrado apenas pelo som abafado das ruas, até que a campainha anunciou a chegada de alguém que mudaria completamente o rumo daquela noite. Era Odete. A empresária surgiu à porta acompanhada de 2 enfermeiros, impondo sua presença como uma tempestade que não pede licença para entrar. Seu objetivo era claro: levar Leonardo dali, custasse o que custasse. Ana Clara se colocou à frente em desespero. Por favor, dona Odete, me dê mais uma chance. Eu prometo cuidar dele. Não leve o Léo agora. Ele precisa de mim. Mas Odete, com o olhar de ferro, não se deixava abalar. Cada palavra de Ana Clara soava como ruído inútil. Os enfermeiros esperavam apenas um sinal para agir. E a tensão era tão grande que parecia que o ar pesava toneladas. Heleninha, acuada entre o amor pelo irmão e a tirania da mãe, sentia-se dilacerada, sem coragem de enfrentá-la. Enquanto esse confronto se desenrolava, em outro ponto da cidade, doutor, Fernando conversava com Afonso e Solange. O médico, com voz grave, explicou que ainda era cedo para conclusões. Só com o resultado dos exames poderemos saber se a medicação está surtindo o efeito esperado. Até lá, é importante manter a calma e seguir as orientações à risca. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mas a calma era um luxo que poucos podiam se dar naquele momento. Solange, dividida entre o medo e a vontade de estar perto de quem amava, decidiu se afastar de sua própria rotina.
Vou passar uns dias na sua casa, Afonso. Quero estar ao seu lado. A decisão foi tomada com firmeza, como se ela buscasse se agarrar à única certeza que tinha: o desejo de cuidar dele. Enquanto isso, Marco Aurélio, pressionado pelos próprios erros, prometia a Odete que devolveria a quantia desviada da TCA. Sua voz soava convincente, mas carregava o tom de quem já foi flagrado em tantas mentiras que a promessa parecia apenas mais uma manobra. Odete, porém, não deixava transparecer se acreditava ou não, mantendo a frieza calculada que sempre a caracterizou. De volta ao consultório, doutor. Fernando chamou Solange e revelou uma notícia devastadora. Afonso vai precisar de um transplante de medula. Não existe outra saída eficaz. Precisamos agir rápido. As palavras caíram sobre ela como um raio. Solange sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme diante do médico, escondendo a tempestade que se formava dentro de si. Sabia que precisava ser o pilar de Afonso, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Em paralelo, Raquel se aproximava de Pascoal com seu jeito franco e acolhedor. Notando a hesitação dele, decidiu dar o conselho que poderia mudar o rumo de sua vida. Pascoal, você não pode continuar escondendo isso. Se gosta da Gilda, diga a ela. A vida é curta demais para ficar calado, esperando que o tempo resolva. O homem ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras que lhe pareciam simples, mas carregadas de verdade. Talvez fosse hora de dar um passo adiante. Enquanto o destino de tantos se entrelaçava em promessas, medos e revelações, Afonso caminhava sozinho por sua casa. Sentia o corpo pesado, a cabeça girando. As palavras do médico ecoavam em sua mente. Transplante de medula, urgência, risco. Tentou se apoiar na mesa, mas as forças lhe faltaram. Uma tontura avassaladora o dominou, e antes que pudesse chamar por ajuda, seu corpo cedeu. O som do tombo ecoou pelo ambiente, quebrando o silêncio como um presságio sombrio. Afonso estava inconsciente, entregue à própria fragilidade. A luta pela vida, que até então parecia distante, se tornava agora uma realidade inescapável. Enquanto o mundo ao redor seguia em meio a disputas, promessas e segredos, um destino delicado se desenhava. A batalha de Afonso contra o tempo e contra o próprio corpo. Uma guerra que só o amor e a coragem poderiam sustentar. Odete Reutemann, sempre altiva e implacável, começará a enfrentar uma série de horrores que testarão sua habilidade de controlar tudo ao seu redor. Pouco antes do disparo fatal que marcará seu fim, a poderosa empresária viverá uma verdadeira morte social, sendo destruída por escândalos que minarão sua reputação diante da alta sociedade, do mercado financeiro e até de sua própria família. A vilã, que sempre soube manipular cada situação em seu favor, verá o império que construiu desmoronar aos poucos, sem que suas estratégias consigam conter o estrago. O primeiro golpe virá de onde Odete menos esperava, dentro de casa. Maria de Fátima descobrirá que Odete esconde um segredo antigo, um filho que até então ninguém conhecia, Leonardo. Ambiciosa e calculista, Fátima não perderá tempo e transformará a informação em moeda de troca, exigindo uma quantia significativa em troca do silêncio. Odete resistirá, mas a pressão fará com que a revelação se espalhe rapidamente, entrando para o noticiário sensacionalista. A empresária, conhecida por seu controle absoluto, se verá de repente refém da opinião pública e da curiosidade da imprensa. Mas os golpes apenas começavam. Fátima, aproveitando o momento de vulnerabilidade, se alia a Mário Sérgio para arquitetar um plano ainda mais humilhante. A dupla inventa uma notícia devastadora, acusando César, noivo de Odete, de ser responsável pelo roubo de um quadro de Heleninha. A bomba explode exatamente no dia do casamento, diante de todos os convidados, transformando o evento em um espetáculo de vergonha pública. Odete, desesperada, tenta manter as aparências e grita que tudo não passa de fake news. Mas o estrago já está feito. A humilhação ficará registrada e viralizada, corroendo sua imagem cuidadosamente construída. Logo depois, outro escândalo explode. Uma reportagem detalha a lista de todos os amantes que Odete teve ao longo da vida, insinuando que suas relações influenciaram decisões estratégicas da TCA, empresa que dirige com mão de ferro. Por trás da publicação, Marco Aurélio, seu rival declarado, movimenta-se para queimá-la de vez, acusando-a de desviar milhões e tentando tomar o controle da presidência. A vilã, acostumada a controlar tudo, percebe que sua posição está ameaçada de forma irreversível. Cansada e pressionada,
Odete começa a sentir o peso da derrota iminente. Em uma conversa com César, admite com franqueza, pela primeira vez vulnerável: "Isso vai custar a minha presidência na TCA." Aos poucos, percebe que não apenas o poder está escapando de suas mãos, mas sua imagem perante a família também se deteriora. Em um desabafo com Afonso, ouve palavras duras que confirmam o que já sentia: "Mãe, o nome da nossa família está manchado. Não tem como reverter." O choque e a frustração corroem Odete. Cada novo escândalo, cada golpe do destino, a aproxima de uma sensação de impotência que jamais experimentara antes. O império que ela construiu com astúcia e crueldade começa a se desfazer, e ela percebe que, apesar de toda a sua habilidade, ninguém pode deter a maré de humilhações que se abateu sobre ela. Enquanto sua reputação se desfaz e os inimigos se multiplicam, Odete começa a viver sob constante ameaça. A tensão é palpável, e até mesmo os aliados mais próximos se mantêm cautelosos, temendo envolver-se em seu declínio. A Globo, fiel à tradição de suspense que marcou o original, manterá a identidade do responsável pelo tiro em segredo absoluto. Nem o elenco saberá quem puxará o gatilho, preservando o mistério que parou o Brasil em 1988 e que promete fazer novamente o público prender a respiração. A gravação da cena do crime está prevista para a primeira semana de outubro, em estúdios fechados e com roteiro guardado a 7 chaves. Cada detalhe será meticulosamente planejado, não apenas para preservar o suspense, mas também para reforçar o impacto da morte de uma das vilãs mais icônicas da televisão brasileira. A pergunta que ecoou há décadas: quem matou Odete Roitman? Voltará a dominar conversas, redes sociais e jornais, mantendo o clima de tensão e incerteza que sempre cercou a personagem. Nos momentos finais, Odete não será apenas vítima de um disparo. Antes disso, sofrerá com o desmoronar de sua reputação, a traição de familiares, golpes públicos e acusações implacáveis. Sua trajetória, marcada por poder e manipulação, se encerrará de forma dramática, mostrando que até os mais fortes podem ser derrotados não apenas pela violência, mas pelo peso de seus próprios segredos e pela crueldade daqueles que o cercam. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Celina ficará atônita diante da atitude inesperada de Heleninha. A socialite, acostumada a ver a sobrinha sempre em meio a crises e instabilidades emocionais, surpreenderá com a firmeza com que ela conduzia seus passos. Heleninha, que antes se deixava dominar pelas tentações e recaídas, parecia finalmente disposta a reconstruir sua vida, mostrando um brilho novo no olhar. Celina, emocionada, percebeu que aquela mudança não era passageira. Havia em Heleninha uma força silenciosa, mas firme, que a motivava a seguir adiante. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Afonso vivia um dos momentos mais marcantes de sua vida. Diante da tela da ultrassonografia, seus olhos marejavam ao ver a imagem dos filhos se formando. O coração do empresário se enchia de esperança e responsabilidade. Ele, que enfrentava dilemas constantes em sua trajetória, encontrava naquele instante um novo sentido para sua existência. Ao lado de quem amava, sentiu que precisava ser forte, não apenas por si, mas pelas vidas que estavam prestes a chegar ao mundo. Já Marco Aurélio, inquieto e calculista, partilhava com Leila um plano ousado: deixar o Brasil. O executivo não via mais futuro em continuar no país, cercado de pressões, segredos e desafetos. Com voz baixa, quase conspiratória, explicou à amante seus passos para desaparecer de vez, fugindo das responsabilidades que o assombravam. Leila, envolvida pela paixão, oscilava entre o fascínio de seguir o homem que amava e o receio de embarcar em um destino incerto. Mas Marco Aurélio sabia manipular bem as palavras, e cada promessa sussurrada soava como música aos ouvidos dela. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Enquanto isso, Jarbas preparava em segredo algo totalmente diferente. Uma festa surpresa para celebrar seus 25 anos de casamento com Consuelo. O comerciante, apesar de seu jeito sisudo, estava determinado a emocionar a esposa com uma noite memorável. Planejava cada detalhe com carinho, escolhendo músicas, flores e convidados especiais. Mal sabia ele que Consuelo começava a desconfiar de seus segredos. Ao conversar com Aldeide, a amiga de longa data, Consuelo confessou suas preocupações.
Acreditava que o marido estava escondendo o resultado de um exame médico. A apreensão tomava conta de seu coração, dividida entre a esperança de estar enganada e o medo de uma revelação dolorosa. Na mesma noite em que seus planos de fuga se desenhavam, Marco Aurélio tomou uma decisão definitiva. Pediu Leila em casamento. O gesto inesperado pegou a amante de surpresa. Ele, sempre pragmático e avesso a compromissos, mostrava uma faceta nova, talvez motivada pelo desejo de manter Leila presa a ele em sua possível fuga. Para Leila, era um misto de sonho realizado e início de um pesadelo, pois sabia que a vida ao lado de Marco Aurélio jamais seria simples ou tranquila. Em paralelo, Heleninha seguia firme em sua nova trajetória de vida. Determinada a provar que havia mudado, ela convidou Ana Clara para conhecer sua galeria de arte. O espaço, repleto de cores, quadros e novas ideias, simbolizava seu renascimento pessoal. Heleninha queria mostrar à amiga que era possível recomeçar, que a arte poderia ser um caminho para cicatrizar feridas e reencontrar a si mesma. Ana Clara, sempre desconfiada, deixou-se tocar pelo entusiasmo genuíno de Heleninha, que falava da galeria com brilho nos olhos. O destino, no entanto, guardava uma surpresa ainda maior. Enquanto caminhavam entre as obras, Heleninha e Ana Clara ouviram passos firmes ecoando pelo salão. Era Odete, entrando de forma imponente como sempre fazia. A presença da matriarca carregava uma aura de tensão imediata. Seus olhos perspicazes logo se fixaram em Ana Clara, e o ambiente pareceu congelar por um instante. Heleninha, ciente do impacto que aquele encontro poderia causar, respirou fundo, preparando-se para enfrentar a fúria contida de Odete Reutemann. A chegada inesperada criou um clima de suspense. Odete, sem dizer uma palavra inicial, percorreu o espaço com o olhar frio, analisando cada detalhe antes de se dirigir às duas mulheres. Heleninha sabia que aquele encontro poderia se transformar em um confronto intenso, capaz de desestabilizar os frágeis avanços que vinha conquistando em sua vida. Ana Clara, por sua vez, sentiu a espinha gelar, consciente de que a presença daquela mulher representava muito mais do que um simples acaso. Naquele instante, todos os caminhos das histórias pareciam se entrelaçar. Os segredos de Marco Aurélio, a suspeita de Consuelo, a esperança de Afonso e o renascimento de Heleninha. E no centro de tudo, a sombra poderosa de Odete, sempre pronta a interferir nos destinos de quem ousasse cruzar seu caminho. Ela sempre soube escolher seus caminhos com frieza, mas dessa vez o coração e também a vaidade acabaram falando mais alto. Seduzida por Olavo, o fotógrafo tão charmoso quanto interesseiro, Celina se deixou levar pela tentação em um momento de fraqueza. O encontro íntimo entre os dois, que deveria ser apenas um segredo guardado a 7 chaves, acabou acontecendo em plena noite de celebração, durante o casamento de Odete e César. Nem mesmo Eugênio, sempre atento aos passos da milionária, poderia imaginar que ela se arriscaria tanto ao se entregar a um homem que claramente tinha outros interesses além da paixão. O problema é que o destino, caprichoso como sempre, decidiu colocar Celina em uma situação ainda mais delicada. Poucos dias depois, Esteban voltou ao Brasil. O Marchand, que havia partido após um término abrupto e doloroso, reapareceu com o mesmo magnetismo de antes. Celina não pôde deixar de se abalar com a notícia de seu retorno. O coração, que ela acreditava ter blindado, voltou a pulsar com intensidade. Os dois tinham se separado não por falta de amor, mas por conta de uma armação cruel de Odete, que jamais tolerou a ideia de ver Celina feliz ao lado de um homem que não considerava a altura de seu círculo. Mesmo com o turbilhão de sentimentos, Celina não resistiu ao jogo de sedução de Olavo. O fotógrafo sabia exatamente como mexer com sua autoestima, sussurrando palavras que alimentavam seu ego, enquanto se aproveitava da fragilidade que ela ainda sentia com a volta de Esteban. O envolvimento com ele, no entanto, estava longe de ser sincero. Celina desconfiava de suas intenções, mas se deixava arrastar por aquela paixão impulsiva, como se quisesse provar para si mesma que ainda era desejada e capaz de viver intensamente. Maria de Fátima, sempre atenta a oportunidades de manipulação, não perdeu tempo. Ao perceber a aproximação de Celina com Olavo, decidiu agir para colocar mais lenha na fogueira. Com um plano meticuloso, armou um flagra no restaurante em que Celina e Olavo se encontrariam. O objetivo era simples: fazer com que Esteban presenciasse a cena comprometedora e acreditasse na infidelidade moral da mulher que um dia amara. Fátima, movida por sua eterna necessidade de ascender socialmente e derrubar quem pudesse estar em seu caminho,
Viu nessa jogada uma chance de enfraquecer Celina. O plano parecia perfeito, mas a reação de Celina não foi a esperada. Dias depois, ela mesma tomou a iniciativa de convidar Esteban para um jantar em sua mansão. O reencontro foi carregado de tensão e lembranças do passado. O Marchand, magoado, não escondeu que havia sido levado por uma jovem até ali, claramente manipulado, mas confessou ter se deparado com algo que mexeu profundamente com ele. A sensação de que Celina ainda fazia parte de sua vida de um jeito que ele não conseguia apagar. Revoltada ao perceber que estava sendo usada como peça em um jogo de intrigas, Celina não conteve sua indignação. Deixou claro para Esteban que seu envolvimento com Olavo não passava de uma aventura sem importância, algo que jamais poderia se comparar à intensidade da relação que tiveram no passado. Suas palavras foram firmes, mas seus olhos traíam a emoção que tentava esconder. O clima entre os dois se tornou irresistível. Esteban, tomado pela força de velhos sentimentos, não conseguiu mais manter a distância. E foi naquele instante, diante do silêncio cúmplice e da lembrança de tudo o que viveram, que um beijo decisivo selou o reencontro. Não era apenas um gesto de paixão, mas a reabertura de uma ferida que nunca havia cicatrizado de verdade. Com isso, o triângulo amoroso estava formado. Celina se via dividida entre o desejo imediato e perigoso que sentia por Olavo e o amor profundo e arrebatador que ainda nutria por Esteban. Mais do que nunca, a ricaça estava presa em uma teia de sentimentos contraditórios, armadilhas e estratégias. Enquanto Olavo planejava se beneficiar da relação para ascender socialmente, Esteban lutava para reconquistar a mulher que nunca deixara de amar. No centro de tudo, Celina precisava decidir até onde estava disposta a ir. Se entregaria ao jogo arriscado de Olavo ou se teria coragem de reviver com Esteban um amor marcado por obstáculos, mas também pela verdade de seus corações. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Poliana, após semanas de negociações árduas, conseguiu uma vitória estratégica para a Paladar. Reativou 5 contratos importantes que estavam praticamente perdidos. Essa conquista não apenas salvava a empresa de uma crise financeira, como também devolvia a confiança à equipe. O feito foi comemorado, mas Poliana sabia que aquela batalha vencida ainda era apenas o começo de uma guerra muito maior. Enquanto isso, Heleninha começava a sentir um clima estranho sempre que Ana Clara se aproximava. A princípio, parecia apenas uma impressão, mas a desconfiança foi crescendo. Em conversas aparentemente banais, Heleninha notava um brilho diferente nos olhos da jovem, como se guardasse um segredo. A relação das duas oscilava entre momentos de amizade e uma tensão silenciosa que ninguém conseguia decifrar por completo. Do outro lado, Maria de Fátima tramava mais um de seus lances ousados. Obcecada em conquistar espaço e poder, ela não hesitou em enviar para Odete fotos íntimas de seus encontros com César. O gesto, carregado de veneno, tinha o objetivo de provocar ciúmes, colocar César contra a empresária e, se possível, abrir caminho para desestabilizar o império de Odete. Mas, para surpresa de Fátima, o efeito foi completamente oposto. Ao invés de se afastar, Odete reagiu com frieza e uma determinação calculada. Poucos dias depois, César recebeu da própria Odete um inesperado pedido de casamento. A revelação deixou-o dividido entre a tentação da segurança que o matrimônio poderia oferecer e a sensação de estar sendo manipulado como uma peça em seu jogo de poder. Enquanto isso, Solange e Afonso tiveram um encontro marcante. Ambos carregavam dores e segredos, e aquela aproximação inesperada reacendeu sentimentos que estavam adormecidos. Entre olhares e palavras cuidadosas, a relação dos dois prometia ganhar novas camadas de emoção. César, por sua vez, não conseguiu esconder de Maria de Fátima o impacto que as fotos tiveram. "Você não imagina o que conseguiu com essa jogada", disse ele, com um tom irônico. As fotos que mandou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Fátima arregalou os olhos incrédula. O golpe que preparara contra César acabava se transformando em um trunfo para Odete. Mas, ao invés de se abalar, ela reagiu com seu conhecido instinto de sobrevivência. Decidida a virar o jogo, Maria de Fátima procurou Mário Sérgio. "Você e eu temos mais em comum do que parece", declarou com um sorriso enigmático. "Juntos podemos derrubar aqueles que pensam estar sempre no controle." O tom de aliança soava perigoso e, ao mesmo tempo, irresistível para Mário Sérgio, que via ali uma chance de se fortalecer contra seus próprios inimigos. Enquanto essas alianças eram costuradas,
Odete mantinha seus movimentos calculados. Em uma tarde decisiva, saiu discretamente para se encontrar com Ana Clara. Curiosa e desconfiada, Maria de Fátima não perdeu tempo. Seguiu o carro de Odete pelas ruas da cidade, certa de que algo importante seria revelado. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No encontro, Odete foi direta. Com sua habitual frieza, mostrou a Ana Clara que ela não estava em posição